Jornal da Manhã. Eleições 2020. Entrevista com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. E para dar sequência às entrevistas com os candidatos a prefeito da capital, é hora de entrevista ao vivo. Cada um vai ter 15 minutos livres para falar sobre 10 temas que serão sorteados aqui no estúdio. E assim tem sido feito. O candidato ou candidata pode escolher pular 2 temas, mas vai precisar voltar até eles antes que o tempo termine. Além disso, cada entrevistado ou entrevistada vai poder se apresentar antes da contagem oficial do tempo. A gente recebe aqui, com alegria, no estúdio, a candidata Gabriela Santetti, do PSTU. Oi, Gabriela, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Noites agitadas com a filhota? Pois é, foi difícil. Vamos em frente, na vida é assim. Se apresenta, conta um pouquinho para as pessoas quem é você, no que você é formada. Eu sou a Gabriela, sou formada em História pela UFSC, sou mestre em Educação, professora da Rede Pública Municipal e Estadual, mãe da Alice, né, de 6 meses, e agora candidata a prefeita, né, pelo PSTU com o vice Diogo Leal. Primeira vez que você entra nessa história? Na verdade é a segunda, né, como candidata a prefeita, na eleição passada concorri, e 2 vezes como candidata a deputada federal, nas últimas eleições também. Então vamos começar, 15 minutos, o tempo vai girar no nosso cronômetro, eu vou citar os temas e vou colocando na urna para que ela possa ver também. Então temos turismo, temos mobilidade, cultura, infraestrutura, ciência e tecnologia, meio ambiente, a questão social, a saúde, a educação e a economia. Vou dar uma sacudidinha aqui, rapidinha, e a Gabriela vai sortear o primeiro tema que ela vai poder falar. Saúde, então. Fica à vontade. Então, a questão da saúde nesse momento talvez seja uma das mais importantes, né? A gente vive um momento muito delicado de pandemia e a gente defende a estatização do sistema privado de saúde, justamente para que exista uma fila única na saúde. Hoje, em Florianópolis e no Brasil, quem tem dinheiro paga os melhores hospitais para se tratar e quem não tem vai para a fila de um sistema que deveria ser um sistema que é, na verdade, um sistema de qualidade, mas que falta recurso, falta investimento e acaba muitas vezes esperando um leito de UTI. Não é uma realidade só do Covid, é uma realidade do SUS como um todo, e isso precisa mudar, né? Então, a gente defende a estatização, uma fila única, né, do SUS, e o fim das OS, que é o sinônimo de corrupção na nossa cidade. Vamos para o próximo tema, então. Falamos de saúde, agora vamos falar de economia. Muita gente pergunta como, né, que a gente defende investir em saúde, investir em educação, investir em transporte, e de onde é que vai sair, né, esse dinheiro. Florianópolis tem muito recurso, né, tem muito dinheiro. Existe algo que a prefeitura chama de dívida podre, que é cerca de R$1 bilhão que grandes empresas devem à prefeitura. E que a prefeitura diz que é podre porque não vai cobrar, não tem como cobrar. A gente acha um absurdo, tem que cobrar. Cobra o IPTU da casa das pessoas desempregadas que não tem como pagar e não cobra as dívidas bilionárias das empresas. Fora isso, a prefeitura paga uma dívida que não existe, né, que não deveria existir para os bancos de mais 1 bilhão. Então, seriam 2 bilhões. Pensa 1 bilhão na saúde hoje. Não, 500 milhões na educação. A gente acha que dá para reverter esse dinheiro para as áreas sociais e que existe muito, né? E no momento de pandemia também é necessário investir nas pequenas e microempresas, que é quem gera emprego em Florianópolis, né? E não nas grandes, como é feito hoje, que na prática não geram tantos empregos e acabam tendo os benefícios, né, as isenções destinadas para elas. Com a gente no estúdio, a candidata Gabriela Santetti, do PSTU, vai sortear agora o terceiro tema que a gente vai falar. Meio ambiente. Meio ambiente. A gente vive uma cidade muito privilegiada, né? Com uma riqueza absurda, né? Do ponto de vista do meio ambiente. E a gente tem um shopping construído no Mangue, né? A gente tem um plano diretor que serve para garantir os interesses dos empresários, que muitas vezes é contra, inclusive, os interesses do meio ambiente, né? E a gente acaba vivendo, por exemplo, um turismo muito forte, mas aí chega no verão, as praias não são balneáveis, né? Os animais, enfim, morrem na orla, isso porque a gente não tem um investimento, de fato, um plano diretor da cidade, uma estrutura de preservação do que a gente tem, né? Preservação do nosso mangue, preservação da nossa praia. A gente tem grandes boates construídas à beira-mar, né? Destruindo destruindo todo o meio ambiente da nossa cidade, que era algo que a gente deveria olhar com muito carinho, né, que não é olhado hoje. Vamos sortear então o quarto tema agora, já falamos de saúde, economia e meio ambiente.
Vamos falar agora da questão social. Eu acho que falar numa questão social hoje é falar em geração de emprego, é falar em saúde, educação de qualidade, né? Falar em moradia. Hoje está sendo aprovada uma PEC do município que literalmente aceita que se passe por cima de casas populares construídas na comunidade, né? Casas que são ditas irregulares, né? Mas o que em Florianópolis foi regularizado que não só pelo interesse dos empresários, né? E se a gente pensar hoje, como é que você passa com um trator por cima da casa de uma classe trabalhadora que está sendo desempregada, né? Que está se virando para pagar o alto preço dos alimentos? É um absurdo, né? Justamente o que nós defendemos é uma alternativa socialista a esse capitalismo que já mostrou que não serve para a população. É um capitalismo que vem literalmente nos jogando para o matadouro numa situação de pandemia, colocando a gente em risco de vida para salvar os seus lucros. E é isso justamente a lógica que a gente pretende mudar, né? Numa prefeitura que governe através de conselhos populares, colocando a classe trabalhadora para governar. Não uma prefeitura da Gabriela e do Diogo ou do PSTU, mas uma prefeitura governada com conselhos populares que possam definir, de fato, sobre os rumos da cidade, orçamento e quais são as políticas que devem ser, de fato, aplicadas em Florianópolis. Vamos sortear o quinto tema agora, ao vivo, aqui no Jornal da Manhã. Possibilidade para os candidatos da capital de exporem suas ideias. Ciência e tecnologia. Bom, acho que a ciência no Brasil está sofrendo com um verdadeiro desmonte, né? Há uma guerra contra a ciência e tecnologia, né, que está acontecendo hoje no nosso país. E é algo que a gente precisa combater, né? A gente tem no governo uma presidência que, de fato, declara guerra contra a produção de conhecimento, né? Desde as universidades, se a gente pensar, a UFSC é uma universidade que produz muito e que a prefeitura, por exemplo, não utiliza essa produção. E deveria utilizar, né? Uma produção voltada, por exemplo, para resolver os problemas do transporte da cidade, né? A UFSC tem uma produção grande sobre a questão do transporte marítimo que a prefeitura não aproveita. Então, acho que, em primeiro lugar, isso, uma defesa, né, da ciência, da tecnologia e da sua produção. E depois investir e valorizar a produção que já é feita na nossa cidade. Vamos sortear mais um tema agora, o sexto. Já falamos de saúde, economia, meio ambiente, social e ciência e tecnologia. E agora, vamos falar de cultura. Cultura. Florianópolis tem uma produção cultural muito mais bonita do que as prefeituras fazem parecer com o turismo, né? Há uma tentativa de construir a prefeitura como uma ilha açoriana, que é muito bonita e que, de fato, faz parte da nossa história, mas que não é só, né? E que, às vezes, existe uma produção tão bonita ou até mais bonita do que essa cultural nas nossas periferias, na nossa cidade. Por exemplo, né, eu gosto sempre de citar o exemplo do hip hop. Florianópolis tem muita produção, né, de uma galera que está produzindo nos slams de poesia, nas batalhas, na dança, e que é recebida pela polícia. Em vez de ser recebida pela população, é recebida no paredão. E isso é muito sério, é uma produção muito rica, uma produção da periferia, uma produção da juventude negra, que é não só esquecida, como marginalizada, e há um esquecimento dessa cultura que é proposital, né? Então, a gente defende a valorização, principalmente da cultura popular, da cultura urbana, né? E mostrar que isso existe na nossa cidade com projetos, né, e com incentivo. Vamos a mais um tema, o sétimo, né? Desses 10 que são elencados e sorteados pelo próprio candidato ou candidata. Agora, a mobilidade. Bom, antes de mais nada, Florianópolis o transporte urbano em Florianópolis é gerido por uma empresa que está preocupada com o seu lucro, né? E quando a empresa de transporte se preocupa com o seu lucro, isso quer dizer que quanto mais lotado esteja o ônibus, melhor para ela, porque está ganhando mais, né? Então, há uma lógica que não pensa na população. A prefeitura paga, né, para essas empresas, não só no processo de licitação, mas com isenções, né? E a população paga novamente pelo uso do transporte. Então, a gente defende a estatização com o fim das licitações, a criação de uma empresa estatal que subsidia o transporte, garantindo o passe livre para toda a população, e a começar pelos estudantes e pelos desempregados. É possível, é viável economicamente. Hoje a prefeitura tem um gasto com transporte, e como eu te falei, Florianópolis é muito rica e há um dinheiro que pode ser destinado para essas áreas.
E o transporte não é só, a mobilidade urbana não é só isso, né? Tem a ver também com a questão do transporte marítimo, por exemplo, que hoje não é interessante para a prefeitura porque não visa o lucro, né? É um transporte que tem um custo, né, para ser produzido, mas como eu falei, a UFSC tem uma vasta produção mostrando que é possível e mostrando como que ela é viável, inclusive economicamente, e que favoreceria muito a nossa população. Você ainda tem 6 minutos. Vamos para o 8º tema, se não me falha a memória. 3, 6, é isso. 8º tema agora sorteado. Educação. Vamos falar de educação. Bom, como professora, eu queria voltar para o assunto que vocês estavam tratando antes sobre a volta às aulas, assim, né? Eu acho muito complicado. A gente vive um momento muito delicado e eu, como professora da rede pública, sei que a gente está numa situação que não é a realidade das escolas particulares, por exemplo, que poderiam dar uma estrutura para os alunos, mas que nas nossas escolas falta água, nas nossas escolas falta papel higiênico, nas nossas escolas não vai ter álcool em gel, né? Nas nossas escolas não tem como ter o distanciamento, nossas escolas têm aulas superlotadas com 40 alunos por sala, né? É impossível garantir as regras sanitárias dentro da educação pública sem que haja uma mudança que a escola não está preparada para fazer. E não vai estar preparada daqui a 2 semanas, assim. Então, isso, para mim, é muito grave. Eu acho que a gente segue uma lógica de que é preciso salvar a economia sem medir as consequências, sem pensar na nossa realidade, né? Então, nós somos, junto com o sindicato, contra radicalmente a volta das aulas presenciais nesse momento, sem o teste em massa, sem a vacina e, principalmente, sem uma estrutura da educação. Né? E, claro, não é só na pandemia que a gente tem esses problemas são permanentes, é preciso de investimento, não tem como manter a educação pública da forma que está. Eu vejo os candidatos falando em formação de professores. Eu sou professora e sei que eu sou demitida todo dezembro e que eu sou parte da maioria da categoria, né? O nosso contrato é anual e a gente não tem nenhuma estabilidade, essa instabilidade se reflete na escola, né? Então, quando o aluno tem todo ano que trocar todo o quadro de professores da sua escola, isso gera uma instabilidade dos projetos educacionais, enfim. Então, acho que isso, né? Investir em educação é investir em concurso, é investir nas escolas, na estrutura das escolas. E, nesse momento, não é a realidade poder voltar para as aulas presenciais. Temos mais 2 temas para sortearmos aqui. A Gabriela está pegando mais um. Infraestrutura. Bom, falar de infraestrutura em Florianópolis é falar principalmente do saneamento, né? A gente tem hoje 2 empresas, a Casa e a Concap, que prestam serviços, né, na nossa cidade, que estão sendo cada vez mais sucateadas, né? Cada vez mais ao desmonte, a terceirização, uma tentativa de privatização. Inclusive, Bolsonaro acabou de aprovar uma lei que autoriza a privatização de todo o sistema de esgoto, né? Todo o sistema de saneamento. E isso vai fazer com que, mais ainda do que já é hoje, o saneamento só chegue nas regiões, né, das grandes casas, né, das casas de luxo e da nossa cidade, enquanto a população, de fato, não tem acesso a esse sistema, né? A gente defende o contrário, né, o fim das terceirizações, reverter as terceirizações dessas empresas e garantir que elas sejam 100% públicas, né, com investimento para garantir. Eu gosto de dizer também, na nossa defesa dos conselhos populares, pegar o exemplo do saneamento, né? Como é que resolve o problema do esgoto na cidade? As melhores pessoas para te responder isso são os trabalhadores. Uma assembleia da Casa e da Concap sabe como reverter, sabe o que precisa, sabe quanto de investimento, quanto de pessoal, sabe como fazer, né? E eles têm que ter o poder de decidir sobre isso, inclusive, de aplicar isso, né? É por isso que a gente defende que Florianópolis seja governada através de conselhos populares, onde sejam os trabalhadores que possam encontrar soluções, decidir sobre o orçamento e aplicar essas soluções. Vamos então para o último tema. Vou pegar por ela aqui, só tem mais um. Turismo. Fala de turismo. De novo, né? Falar de turismo é falar em não só uma ilha, mas uma cidade onde a pessoa queira vir para desfrutar, né, das nossas praias e de tudo que há de belo, e a gente está destruindo isso, né? Você não quer ir para uma ilha, para uma praia no verão que está poluída e que você não vai poder tomar banho de mar. Você não quer ir para uma praia onde você vai ficar 4 horas no trânsito. Eu já passei mais de 6 horas na fila da Barra da Lagoa até o centro de Florianópolis e acho que essa é a realidade de todo mundo, principalmente no transporte coletivo.
Então, isso afasta os nossos turistas. O problema da mobilidade urbana, o problema da balneabilidade das praias, isso é concreto, isso afasta o turismo, diminui, faz com que as pessoas não queiram voltar. Então, pensar no investimento da mobilidade, no investimento do meio ambiente, num plano diretor que tenha isso em mente, vai fazer, eu acho, com que cada vez mais Florianópolis seja vista como um destino turístico, né? Então, passa também por aí. Acho que hoje se investe, né, como eu falei, nos bares na beira da praia, nas festas, e se esquece que por trás de tudo isso você tem que ter uma estrutura da cidade com que seja atrativo, né, com praias limpas, não só para os turistas, mas principalmente para a população. Você ainda tem 45 segundos, fica à vontade para falar com o seu eleitor. Bom, então, como eu falei, né, a gente quer se apresenta, né, como uma alternativa socialista nessas eleições. O capitalismo, o sistema econômico que a gente vive, já mostrou que não serve para resolver os nossos problemas, né? Ele está a serviço de garantir o lucro. Os bilionários nessa pandemia estão ficando ainda mais ricos, né? Já tiveram uma margem de 40% de aumento nas suas riquezas, enquanto o trabalhador está se expondo, sendo mandado para o matador. Então, quero terminar agradecendo esse espaço, né, e dizendo que enquanto a gente tiver o Bolsonaro no poder, infelizmente nenhum direito, nenhuma promessa vai ser conquistada. Preciso dizer, fora Bolsonaro e Mourão. Agora, às 7 horas e 53 minutinhos, recebemos aqui no estúdio a candidata do PSTU, Gabriela Santetti. Amanhã damos sequência às entrevistas dos candidatos. Esperaremos aqui, tomara que ele confirme, o Elson Pereira do PSOL, também ao vivo nos estúdios do Jornal da Manhã. Obrigado, Gabriela. Até uma próxima oportunidade.